Se você aí tá achando que o banco vai te dar desconto porque você foi lá, explicou direitinho, pediu com educação, ou você acha que ele vai te dar desconto por pena, eu posso te dizer que você está totalmente enganado. O banco vai te dar bons descontos quando ele perceber que seguir insistindo na cobrança vai ficar mais caro do que ele resolver agora. E olha, resolver agora por menos, com desconto. Então, se você quer saber como acessar esses ótimos descontos, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como que você vai criar exatamente esse cenário. E olha, do jeito certo. E o meu nome é Niklaus Limburso, eu sou advogado e especialista em recuperação financeira. Eu sou também o criador do método EJET. E neste canal, o meu trabalho é te dar estratégia para sair das dívidas. E esse vídeo é um dos temas mais mal compreendidos por todas as pessoas que querem sair das dívidas. Nós vamos falar aqui sobre como conduzir os bancos a grandes acordos, a fazer com que eles queiram fazer acordo com você. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa em negociar as suas dívidas, o que vem na sua cabeça? De repente é aquela sensação de que você precisa convencer o banco? De que você precisa aparecer assim com uma ótima história, um bom argumento e torcer para de repente a pessoa que está atendendo do outro lado ter tido assim um bom dia? Ah, vai que ela tá de bom humor, né? Ou pior, você pode estar até esperando que o banco te ligue, que o credor faça uma proposta e que ele apareça com uma ótima oportunidade de negociação. Olha, se você estiver em algum desses modos, eu preciso te dizer que você está jogando o jogo errado. A recuperação financeira de verdade não acontece assim. Ela vai acontecer quando você entender que a negociação não é sobre pedir de joelhos. E eu vou te dar aqui um dado para você refletir. No ano de 2025, 5.600 empresas brasileiras entraram em recuperação judicial. Foi o maior número da história do Brasil. E você sabe o que a recuperação judicial faz lá na essência, lá na prática? Ela cria um contexto legal, onde os credores são obrigados a negociar com você. Na prática, o processo de recuperação judicial vai paralisar as execuções, os processos, ela vai paralisar as pressões e vai fazer com que todos os credores sentem à mesa para avaliar um plano de reestruturação. E aquele credor que antes não queria nem atender o telefone, de repente vai aceitar um deságio expressivo, ou seja, um grande desconto. E por que ele vai fazer isso? Porque o contexto mudou, porque ficou muito mais caro insistir do que encerrar ali recebendo menos. Mas é importante dizer que a recuperação judicial não é para todo mundo, porque afinal de contas ela é cara, ela é burocrática e tem várias pegadinhas. E é por isso que eu quero te mostrar o outro caminho. É o que eu chamo de Operação Aliados. E ele fica lá dentro do método EJET no último modo. É inclusive a porta de saída. Eu vou aproveitar aqui e te perguntar, você já tentou negociar uma dívida com o banco e de repente sentiu que estava em desvantagem naquela conversa? Escreve aqui embaixo sim ou não, eu quero entender o que está acontecendo aí com você. E antes de te mostrar como é que funciona, eu preciso te alertar sobre um erro muito caro que acontece nessa fase. A maioria das pessoas tenta negociar cedo demais. Imagina você lá, com o caixa zerado, com o telefone tocando, com o credor ameaçando, e a sua cabeça diz o quê? Eu preciso resolver isso urgente, agora. E aí você liga para a pessoa, começa uma negociação e aceita o quê? Qualquer proposta. Assina qualquer coisa que pareça um alívio momentâneo. E qual que vai ser o resultado? Você vai fechar um acordo que não vai caber no seu caixa e 3 meses depois está lá você inadimplente de novo, falando com o mesmo credor, só que agora com ainda menos poder de negociação e com mais dívidas acumuladas. Na prática, a pressa não vai resolver a sua dívida, a pressa vai atrapalhar e vai criar mais dívidas. E tem mais uma armadilha que precisa estar aí no seu radar. Quando você liga para o banco, de repente desesperado, aí vai vir um atendente lá do outro lado e o que ele vai perceber? Exatamente isso, que você está desesperado. E é importante dizer que essa pessoa que vai estar atendendo em nome do banco, ela não está do seu lado. Ela está com a meta dela em mente, ela tem os objetivos dela para entregar para o banco. E quando essa pessoa percebe que você está em desespero, a proposta que ela vai te apresentar, com certeza, não é a melhor proposta. E olha, já deixa o like aqui se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, já aperta o botão aí para seguir o canal e acompanhar mais vídeos que eu vou fazer aqui falando sobre como sair das dívidas. Eu imagino que esse tipo de conteúdo seja importante para você, não é mesmo? Então vamos falar aqui da dica do aliado. Como que você vai criar o contexto certo para que o credor queira negociar com você? E eu coloquei a Operação Aliados lá no método EJET por último. Por quê? Porque você precisa se preparar antes para a negociação. Você só vai negociar quando você tiver 3 coisas muito bem ajustadas. A primeira delas é o caixa protegido. Depois, você precisa de um plano muito bem estruturado e, sobretudo, o seu emocional controlado. E esses 3 pilares são muito importantes porque se você tiver com o seu capital vulnerável a perder a qualquer momento um bloqueio ou de repente o banco ir lá e pegar parte do seu dinheiro, você vai perder força na negociação. E se você não tiver um plano muito bem construído, qualquer plano serve. E se você não tiver no controle da situação com o emocional forte e estabilizado, você vai se perder no meio da negociação.
E eu quero que você guarde aqui qual que é a lógica central. Grava direitinho isso aqui. O desconto expressivo, ele não vai nascer da conversa em si. Ele vai nascer da posição que você vai conquistar ao longo dessa negociação. O banco não dá desconto porque você explicou direitinho. Ele dá desconto quando ele percebe que recuperar o valor cheio é improvável. Ele vai te dar um desconto quando ele entender que entrar com um processo ou manter um processo vai custar mais caro para ele. E que na prática esse caso está ficando cada vez mais caro com o tempo. E aí tem vários outros fatores que eu não vou aprofundar nesse vídeo, como por exemplo, a provisão contábil que ele tem que fazer. E agora aqui eu vou te dar 5 elementos que vão ilustrar esse contexto. O primeiro deles é que o tempo está a seu favor. Aquela dívida que está quente, que está fresquinha, que está recente, com pouco tempo de atraso, tem descontos mais baixos. E o banco ainda fica esperando que o pagamento vá acontecer. Já aquela dívida fria, com um ciclo mais longo de inadimplência, é onde mora também aqueles descontos mais agressivos. E o banco, no final das contas, ele vai querer encerrar e reduzir o custo que ele tem com essa provisão lá dentro do banco. Então ele quer fechar o caso, ele quer encerrar. Então quem tem muita pressa acaba pagando mais caro. E quem consegue esperar acaba fazendo um acordo melhor. E o segundo é ter dinheiro visível. Lá no método Eject eu chamo isso de show the money, mostrar o dinheiro. O banco, na prática, ele prefere receber menos, mas com certeza, do que um combinado mais expressivo, mais incerto. Ou seja, ele prefere receber à vista e ter certeza do que fazer um parcelamento com você. Então, se você chegar com dinheiro em caixa para pagar à vista, o jogo muda totalmente. Isso porque você vai mostrar para ele o que ele quer, que é dinheiro. E quem tem o que o outro quer em uma negociação, ganha o quê? Poder. E o terceiro item é o que eu chamo de cerco estratégico, porque não basta estar inadimplente, você precisa construir um contexto. Então, você não liga uma vez só, você liga, você constrói um histórico de tentativas de negociação, você registra suas intenções lá no consumidor.gov, você passa pelo saque do banco, você passa pela ouvidoria e você pode até chegar ao Banco Central se isso for necessário. Então, cada etapa dessa que for registrada direitinho, conforme as regras, conforme aquilo que eu explico lá no método Eject, vai gerar para o banco uma percepção de custo, ou seja, ele vai perceber que vai ficar mais caro para ele seguir nessa negociação com você e ele vai facilitar o seu acordo. E isso vai te fortalecer na negociação. E ele vai também te colocar em um ambiente diferenciado dos devedores que sumiram, que não estão dando satisfação. Ele vai mostrar que você tem um desejo de resolver. E o quarto elemento é a altivez, porque o maior erro é aparecer como dependente, como uma pessoa fraca. Então você precisa demonstrar que vai esperar, que você tem um limite, que não é toda a proposta que você vai aceitar, que você não está desesperado. E assim você inverte a pressão. A frase certa não é eu preciso resolver hoje. A frase certa é se não for possível resolver agora, eu sigo em contato e eu vou retornar até que chegue o momento certo para a gente fechar. E o que isso vai comunicar? Que você está no controle da situação, que você está administrando a situação. E o quinto elemento é você se posicionar como alguém que está em reorganização, não como uma pessoa que está fugindo do problema, que está se negando a tratar com o banco. Então existe uma diferença enorme entre quem some e quem está nesse processo, né, buscando uma reestruturação e documentando isso nas tratativas com o banco. Então quando você comunica que você está buscando aliados, ou seja, ô banco, eu quero fazer uma aliança com você, eu quero resolver com você, e sobretudo diz que você vai fechar com algum dos seus aliados naquele momento, você mostra para o banco que você tem uma condição real e você também cria na cabeça do negociador a percepção de que ele está concorrendo com outros negociadores. E a mensagem implícita é a seguinte: se você não fechar comigo, outro vai fechar. E isso muda totalmente a dinâmica de poder da conversa que vocês têm. Lá no método Eject, nós trabalhamos com o conceito de transformar o credor de adversário em aliado. E não por acaso, o módulo se chama Operação Aliados. E eu quero ser honesto com você. Esse processo exige frieza, exige aguentar a pressão psicológica enquanto o contexto vai amadurecendo. E é exatamente por isso que muitas pessoas escolhem contar com apoio jurídico. Lá no meu escritório, nós temos uma equipe de negociação que atua com um emocional totalmente blindado, porque afinal de contas eles estão representando a pessoa endividada. Então essas pessoas não cedem à pressão, elas mantêm ali o limite da negociação até que os grandes acordos apareçam. E nós intermediamos as negociações para os nossos clientes, criando, sobretudo, um relacionamento próximo com os negociadores do banco, além de outras estratégias processuais para fazer com que esses acordos vinguem muito mais rápido. Eu vou detalhar isso em um outro vídeo. Então vamos aqui para o resumo da obra. O credor não é o seu inimigo. Ele é um agente racional que vai tomar a decisão que fizer mais sentido para ele. E o seu trabalho é convencê-lo com bons argumentos e, sobretudo, criar um contexto onde fechar o acordo é a decisão mais lógica que ele pode tomar. E são 5 elementos que transformam uma negociação de súplica em posição de força. São eles tempo, caixa exposto, dinheiro na mão, as múltiplas abordagens de negociação, a altivez e o posicionamento de quem está em reorganização. Se você quer entender como construir esse protocolo de forma completa, o link para o vídeo que explica o método Eject está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou fixar também nos comentários, tá? São 7 módulos que te preparam lá do diagnóstico até o fechamento dos acordos. E se a sua situação envolve processos judiciais, bloqueios ou dívidas de volumes mais expressivos,
exigem uma representação jurídica, eu vou deixar também um link para o atendimento do meu escritório, também aqui na descrição e nos comentários. Não são todos os casos e causas que têm um perfil para o nosso atendimento, mas se for o seu caso, nós vamos ter o prazer em te ajudar. E eu quero te convidar para vir aqui apertar esse botãozinho para nós fazermos o seu eject das dívidas.